Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, nosso primeiro programa do ano. Aqui estamos pela TV Osasco e Com Brasil. Nesta edição e na próxima, no dia 11, nós vamos fazer uma retrospectiva dos principais fatos de 2020, notadamente aquilo que foi discutido aqui ao vivo no programa da Defenda PM. Bem-vindos. Ao longo do ano, procuramos entrevistar vários policiais militares que se destacaram ao longo de suas carreiras. No dia 6 de janeiro, recebemos o Major Diógenes Martins Munhoz, que falou sobre a técnica que ele desenvolveu para o atendimento de ocorrências que envolvem tentativa de suicídio. Lembre um pouco o que foi tratado aqui. Então, mais ou menos há 15 anos atrás, eu participei de uma ocorrência na Zona Leste de São Paulo que não houve lá um desfecho que a gente imaginava que teria. E a partir desta ocorrência a gente começou a estudar. Até então eu nem sabia que existia uma matéria chamada suicidologia, né? E aí eu comecei a pesquisar coisas sobre suicídio, as teorias, né, vindas da área da psicologia, da área da psiquiatria, da área da sociologia. Inclusive já tínhamos Emily Durkheim, né, muito bem escritos, que falavam sobre suicídio. E aí eu percebi que eu estou nessa área, estou estudando o suicídio há 15 anos. E aí a gente começou a perceber que a abordagem que o Corpo de Bombeiros tinha, a abordagem que a Polícia Militar aqui de São Paulo tinha, era uma abordagem muito superficial, não contando e não, na verdade, se preocupando com o pós-ocorrência. Houve algumas tratativas e houve também a ideia da gente começar a se aprofundar nisso. Na época eu tive na época e hoje ainda tenho um apoio muito grande do comando do Corpo de Bombeiros com relação a isso. E a gente começou a perceber que o preocupar com o depois da ocorrência ele é fundamental, porque essa pessoa tem que ter uma vida depois dessa ocorrência. E não simplesmente eu chegar e distrair, pegar essa pessoa e depois largar ela para o serviço de saúde. Então, a ocorrência que o senhor está falando é a tentativa de suicídio? É a tentativa de suicídio, basicamente isso daí. E aí a gente começou a perceber que abordar de uma forma humanizada, ela também faz parte do tratamento desse tentante, né? Até as denominações mudaram. Hoje nós não chamamos mais de suicida, nós chamamos hoje de tentante. Porque ele está tentando contra a sua própria vida naquele momento e depois ele tem que prosseguir e deve prosseguir com uma vida normal, baseado, lógico, num tratamento psicológico, num tratamento psiquiátrico que ele deve desenvolver. Então, houve esse olhar humanizado. Nós tínhamos que humanizar esse tipo de atendimento a esse tipo de ocorrência, de tentativa de suicídio, para que essa pessoa fosse respeitada, simplesmente respeitada e ouvida na sua condição mais frágil, na sua condição mais fragilizada, que é a tentativa de suicídio por si só. No dia 13 de janeiro, recebemos a capitã Fernanda Nossa. Ela falou sobre sua participação na Força de Paz da ONU, atuação em Guiné-Bissau entre 2017 e 2019. Anunciamos também a promulgação da Lei 1353, que altera artigos da lei que regula o funcionamento da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Recorde quais foram as alterações anunciadas e o que a capitã falou sobre sua experiência. Foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado a Lei Complementar número 1353, que altera artigos da 452, a lei que instituiu o CBPM. A nova lei prevê a reinclusão a pedido de quem deixou de contribuir com o sistema, observando alguns prazos de carência. Outra particularidade da nova lei é a instituição do sistema de coparticipação financeira nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares e de obstetrícia. Algumas missões a gente vai para fazer ação de polícia, que são essas que a polícia não se estruturou. Imagina um país que teve um conflito, o Estado está parado e você precisa de uma força policial para começar. Então eles montam um componente policial às vezes, uma FPU, e foi o que teve no Haiti, e a gente vai para fazer função de polícia. Para atuar efetivamente. Para atuar. Não era isso que nós fazíamos, nós éramos conselheiros policiais. Então a Guiné-Bissau já tem as suas polícias, eles têm 5 polícias que exercem a segurança pública.
Como conselheiro policial, nós fazíamos monitoramento dessas polícias, nós acompanhávamos as ações deles, nós dávamos treinamento, cursos e nós fazíamos também a monitoria com relação a direitos humanos. Diferente de nós, a maior parte dos países do mundo tem o ciclo completo de polícia. Então, você via comumente nas esquadras de polícia as pessoas detidas. A pessoa cometeu um crime, foi detida, foi levada para a esquadra e ficava numa cela na esquadra. Nós íamos nesse local para ver se esse preso estava sendo alimentado, quais eram as condições da prisão ou da detenção, do ambiente em que ele estava, e fazer relatório para as Nações Unidas. Na Guiné-Bissau, o ciclo completo, desde como a gente conhece o ciclo completo, não é seccionado como nós aqui. Deles é como o modelo português. Então, todas as polícias têm ciclo completo, mas cada polícia tem uma função diferente. Eles têm uma polícia judiciária para os crimes de maior potencial, eles têm uma guarda nacional e a polícia de ordem pública, que dividem aí a atuação. A divisão é mais territorial do que como nós aí por fase do... Mas cada uma vai do começo ao fim, Cada uma não vai do entrega começo para ao fim. outra. Recebemos o capitão Luciano Quemelo Borges, que falou sobre as obras que ele escreveu. Voltando ao tema drogas, são 4 livros. E desses 4 livros, você tem alguns deles que estão disponibilizados, é isso? Gratuitamente. Sim, sim. Embora eu trouxe até aqui para mostrar, depois eu vou falar até de cada um deles aqui. Muito embora sejam livros impressos, eles já não estão mais em circulação impressos, então eu posso assegurar, não sei se eu mostro para essa câmera aqui, eu acho que ok. Por exemplo, esse aqui é o que eu estava comentando, que tem muitas imagens sobre drogas, é interessante para quem estuda a substância, dá palestra, para os pais também, porque aqui fala das consequências. Então, esses livros aqui, eles não são mais livros que estão sendo vendidos, eles já saíram da editora, já esgotaram. Mas eu ofereço eles gratuitamente, em PDF, caso a mamãe, o papai que estiver assistindo, o jovem que é curioso sobre o assunto, eu acho melhor pesquisar aqui do que pesquisar aí nas festas, tá? Então, dá uma lidinha aqui, porque você, jovem principalmente, que está assistindo o programa, você vai fazer as suas escolhas em algum momento e você precisa estar alimentado de informações para fazer a melhor escolha, que é não aceitar entrar nesse mundo aqui. Como é que faz para... Os títulos. Primeiro, mostra os títulos, acho que mostrar os livros de uma forma geral, e depois como é que fazer para entrar em contato com você para obter isso em PDF, né, em via eletrônica. Claro. Eu vou mostrar os meus 4 livros sobre drogas aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse em algum desses, tem o meu Instagram, @LucianoQuemelo, não sei se dá para colocar aí depois, ou na sinopse da matéria, @LucianoQuemelo. Para você entrar em contato comigo no direct, aí você me passa o seu e-mail que eu envio para você em PDF gratuitamente. Esse meu primeiro livro sobre drogas é o Drogas Recreativas, é um nome que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde adota, porque a terminologia drogas tem ela na esfera medicinal, na esfera farmacológica, na Lei 11.343, e tem esse termo que são as drogas que as pessoas utilizam para buscar um prazer. Esse prazer, quando vem, porque não é sempre que vem, ele é muito rápido, e muito rapidamente também ele cobra o seu preço, com consequências físicas e psíquicas, incluindo dependência, a morte, doenças. Então, é um caminho bastante complexo que as pessoas, as famílias precisam repensar. Então, esse livro aqui sobre drogas, eles vão ter todas essas imagens, eu disponibilizo gratuitamente. É só entrar em contato pelo Instagram que eu passei. Esse é voltado mais para estudiosos sobre o assunto. Se a produção puder colocar aí, é @LucianoQuemelo. Lembrando que Quemelo é com 2 L's. Tem também esse, que é o segundo sobre drogas que eu lancei, que é o Proteja a Sua Família das Drogas. Esse aqui é um livro mais voltado para os pais ou responsáveis legais. Esse aqui, ele ensina como identificar se um filho, um parente, um amigo, alguns sintomas assim que denotam que ele está usando algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita. Aconselhamentos de como fazer a abordagem a esse ente querido, esse amigo, para conversar com ele sobre o assunto, formas de tratamento, e fala sobre essas drogas que estão... as 5 drogas mais utilizadas no Brasil, 2 lícitas, né, que é o álcool e o tabaco, e as 3 ilícitas, que é a cocaína,
a maconha e o crack. Então, dá esses aconselhamentos para os pais. Proteja a sua família das drogas. Esse é especialmente para os pais ou responsáveis legais. Esse aqui, para você, policial militar que está nos assistindo, principalmente você, policial militar, ele fala sobre, para você, instrutor do PROED, por exemplo, que vai conversar com jovens, para você, policial militar que atua na prevenção e na repressão, no combate às drogas, fala sobre legislação nacional e internacional, também por curiosidade, caso tenha, a catalogação legal de cada uma das substâncias, quais são ilícitas, quais não são, para você atuar, facilita em termos de algumas terminologias para vocês também. E o último, esse é para você, adolescente. Eu prefiro, até costumo dizer nas minhas palestras, que eu prefiro que você conheça as drogas por aqui, porque aqui você não vai ter nenhum problema. Esse livro aqui, O que você, adolescente, precisa saber sobre drogas, ao longo de mais de uma década aí, dando palestra para jovens, eu cheguei à conclusão das 40 perguntas que eles mais fazem nas palestras. Então eu fui observando as 40 perguntas que você, jovem, mais faz e estão aqui as respostas, de uma forma bastante franca, porque quem vai decidir se vai usar uma droga ou não é você. Os seus pais lhe deram a educação, o colégio, você teve o amparo, muitas vezes religioso, do esporte, mas quando você estiver numa festa, quem vai dizer sim ou não é você, com tudo isso que você tem. E esse livro ele agrega nesse sentido, oferece respostas sobre coisas que vocês, eu sei que tem muita curiosidade, o narguile, se a maconha realmente vicia ou não, se a cocaína realmente vicia ou não. Essas respostas vão estar todas aqui para vocês, cientificamente. No dia 27 de janeiro, recebemos 2 oficiais, o coronel Luiz César Freire e o capitão Vitor Adolfo Carvalho de Silva. Eles falaram sobre suas experiências na Antártica. E dentro do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar surgiu uma aproximação com o Instituto Oceanográfico da USP, aqui de São Paulo, uma parceria grande que tínhamos, treinamentos com funcionários e professores do IO, Instituto Oceanográfico. Usávamos as bases durante cursos de mergulho e em dado momento fui convidado para ir na equipe de 97 para fazer o mergulho. E por algum motivo não deu certo. E fazíamos algumas avaliações de mergulhadores que ali desenvolviam atividades para várias faculdades, não só para a USP, e uma delas a Universidade Federal do Paraná. E em dado momento surgiu este convite, tinha uma vaga e eu fui convidado para ocupar aquela vaga, preenchi os requisitos, fui apresentado pelo comando, fui a serviço, então o Estado me emprestou por um mês para fazer essa atividade, em 2003. No verão austral de outubro a março, mais ou menos. E ali fui fazer o trabalho junto com o Maurício, um biólogo, de coletas de materiais colocados no ano anterior, para concluir o trabalho deles, da professora Terezinha. Isso, na verdade a minha fase, eles chamam de fase, A temporada pré-antártica, eles dividem algumas fases. A minha fase eram 34 dias, só que no dia 23 acabou acontecendo aquele trágico acidente, do incêndio. Foi um incêndio que ele acabou vitimando 2 militares da Marinha, teve outras pessoas feridas. Enfim, tudo isso foi amplamente noticiado à época dos fatos. E, bom, todo mundo acabou sendo removido da Estação Antártica Brasileira, inclusive o grupo base, o grupo dos militares da Marinha que tem essa incumbência de ficar um ano lá na Antártica. Inicialmente eles foram removidos para a estação chilena. E a gente acabou voltando para o Brasil, nós voltamos para o Chile inicialmente, que é de onde partem os aviões, para a base de chilena na Antártica, que acaba ajudando a gente essa questão do avião. E, bom, logo depois eu acabei retornando para o Brasil. Então, em vez de ficar 34, eu fiquei 23, em decorrência desse incêndio, que ele não chegou a destruir totalmente a estação. Mas ele destruiu uma porcentagem, mais de 50% da estação foi destruída em decorrência do incêndio. E missões diárias? Missões diárias. O alpinista encarregado, se ele não tiver nenhum projeto para apoiar, ele tem uma rotina própria dele, que é levantar, ele tem que ir no almoxarifado de equipamentos de alpinismo, fazer a contagem, a verificação de todo o material. Depois, ele pode fazer algum tipo de atividade exploratória, Caso tenha algum projeto para apoiar, ele vai no apoio desse projeto.
E, além disso, é importante a gente salientar que dentro da estação existe uma rotina da estação. Todo mundo tem que participar. Todo mundo. Desde os cientistas, desde do cidadão lá mais novo, né, que acabou de concluir a sua graduação, Ao comandante. até o comandante da estação, que é um capitão de fragata. Então todo mundo lá tem escalinha de rancho, tem escalinha de limpeza de alojamento, de limpeza de banheiros. Então tem que olhar lá, verificar se naquele dia responde por alguma missão específica e ir lá cumprir essa missão. No dia 16 de março, foi a vez de entrevistar o Major Frederico Afonso Isidoro, autor de diversos livros na área de direitos humanos. Se eu tivesse que resumir direitos humanos numa única palavra, fora a segurança pública, eu tenho uma visão que o direitos humanos aplicado à segurança pública é um outro cenário, mas se eu tivesse que resumir direitos humanos numa única palavra, eu diria que é liberdade, em todas as suas espécies. Então, quando eu me deparo com um público... Essa é a sua definição para direitos humanos. Se eu pudesse resumir numa única palavra, direitos humanos é igual a liberdade. Se eu pudesse. É muito mais do que isso. Nós já falamos em direitos humanos, além dos humanos, tem mais de 10 anos. A gente já falou hoje no ecossistema, nós usamos um termo hoje do Sistema Regional Interamericano, que é o greening, o esverdeamento dos direitos humanos, né? Então, Brumadinho, Mariana não seriam crimes ambientais, seriam crimes contra a humanidade. É muito comum hoje nós falarmos em direitos humanos do meio ambiente. Quando eu me deparo com um público que não tem a formação mais técnica, eu brinco, falo assim, quem é casado aqui? Quem separou? Você foi obrigado a casar? Você tem quantos filhos? 2, 3? Você foi obrigado a ter um filho, a não ter? Eu vou pelas regras básicas do dia a dia, da liberdade de escolha que ele teve nas suas mais diversas naturezas. Eu vou mostrando por aí da importância. Se nós verificarmos pela transversalidade, realmente direitos humanos é o todo, tudo. Né? Se fala em direitos humanos até mesmo além dos humanos, né? Então, tudo. Agora, voltando até o que o senhor tinha me perguntado, no tocante a direitos humanos aplicados à segurança pública, que é um antagonismo, né? As pessoas têm dificuldade de enxergar. É um outro cenário. Direitos humanos aplicados à segurança pública, na minha visão, é uso da força. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Devo quanto? Qual a dosimetria? No dia 30 de março, entrevistamos o coronel Sérgio Marques, que falou sobre outra pandemia que assolou o mundo no início do século passado. No início de outubro de 1918, a gripe espanhola, também conhecida como influenza espanhola, alcançou o território paulista. A Força Pública, a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, através de seu comandante-geral, Coronel Neiva, disponibilizou ao Estado todos os meios humanos e de logística. A Força Pública era composta aproximadamente por 7.900 homens no Estado de São Paulo. Então todos eles foram colocados a campo para combaterem o mal, auxiliando as populações. Os doentes acabavam expelindo fluidos, sangue, através da boca, através dos ouvidos, do nariz. E na época o equipamento de proteção individual, óculos, luvas, não eram dado tanta ênfase. Então o patrulheiro, o soldado da Força Pública, ele ia para socorrer aquelas populações e direcioná-las para os hospitais ali existentes na época. Bom, com essa situação e sabedores que o contato era um dos grandes propagadores da doença, o soldado acabou ficando doente. Quais eram as agravantes? Os soldados solteiros, eles residiam nos quartéis e as camas eram muito próximas umas das outras. Então isso acabou facilitando também a expansão da doença no seio da tropa. A apresentação da banda da Força Pública, tanto dentro da instituição como nas comunidades, no meio de aglomerações, também acabaram facilitando. As cerimônias que nós tínhamos militares também no interior da instituição, há poucos dias as novas instalações do regimento de cavalaria foram inauguradas, e com muita gente. Os policiais casados, ao retornarem aos seus respectivos lares, acabaram também infectando as famílias. E surge nesse período como destaque o corpo de saúde da Força Pública, formada por médicos, enfermeiros e auxiliares. A sede do Hospital Militar é onde se encontra hoje
o Museu da Polícia Militar. Mas a demanda era tão grande de tantos doentes da Força Pública que foram criados hospitais provisórios. Exemplos: no 1º Batalhão de Choque, na Rota, foi criado um hospital provisório. No 2º Batalhão de Choque foi criado um outro hospital provisório. Para nós termos uma ideia, 700 leitos eram ocupados lá no 2º Batalhão de Choque. No dia 1º de novembro de 1918, no pico da doença, vamos assim dizer, 2.000 policiais militares estavam infectados e estavam internados tanto nos hospitais provisórios da Força Pública, no Hospital Militar e nos diversos hospitais da cidade de São Paulo. Em dezembro de 1918, a doença se dissipa e ela acabou deixando influências, vamos assim dizer, muito ruins na cidade e no estado de São Paulo. Foram 35.000 mortes no estado de São Paulo, 5.400 mortes na cidade de São Paulo e 145 policiais perderam a vida no combate à gripe espanhola, que representa 2% do efetivo da instituição na época, no período de 2 meses. Então as consequências foram muito pesadas. No dia 20 de julho, o tenente-coronel Sérgio Ramos complementou as informações sobre a pandemia da gripe espanhola de 1918 e traçou um paralelo com a pandemia do coronavírus. O que ocorre, nós estamos bem no meio dessa pandemia 2020. As primeiras ações governamentais em 1918 são similares às que foram adotadas hoje, em 2020. Exemplo, todo o comércio foi fechado em 18. O campeonato paulista também foi cortado, similar ao que ocorre hoje. Igrejas, então, cultos não poderiam ser realizados, porque há um motivo maior, aglomeração de pessoas, escolas fechadas, locais públicos, por exemplo, parques. Na época, os principais parques eram o Parque da Luz, o Parque da Aclimação e o Parque do Ipiranga, que é onde está o Museu do Ipiranga, foram fechados. Então, similar ao que acontece hoje, nós temos todos os parques fechados. Agora, em algumas localidades, sendo abertos, dependendo da faixa, né, existente. E também nós tivemos algumas diferenças. Na época de 1918, nós não tínhamos esse valor que o Estado paga, hoje R$600, para as pessoas que ficaram em isolamento social. Então, naquela época não existia. E também, pelas minhas pesquisas, o índice de corrupção em 18 foi absurdamente menor do que está acontecendo em 2020. No dia 8 de junho, divulgamos a atuação de um policial militar no atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. O fato teve uma enorme repercussão em razão da postura do policial. Nós estamos em todos os municípios do estado de São Paulo, para dar um melhor atendimento ao cidadão. E eu, na função de patrulheiro, procuro dar o meu melhor, procuro fazer o meu melhor. E naquela ocorrência não seria diferente. E quando fomos acionados pelo Centro Operacional da Polícia Militar, o Copom, nós deslocamos, meu setor, né, estávamos ali, eu e a soldado Jéssica. Chegando no local, só para que vocês tenham uma ideia, a gente não conseguiu se inteirar de tudo o que estava acontecendo. Porque quando fomos recepcionados pela solicitante e vítima, que era a esposa do cidadão em questão, ela nem começou a contar direito ou relatar para a gente direito o que estava acontecendo. O indivíduo, quando nos viu, isso que o incomodou, isso que me deixou e me trouxe assim, um espanto muito grande. Né? Eu falo mesmo, eu fiquei muito espantado, porque ele se incomodou com a presença da PM, com a presença da Polícia Militar, que estávamos ali para ajudar a família dele. Só ressaltando, porque a escalada de violência doméstica está muito grande, então a gente tem uma preocupação com isso. A gente já vai pensando em deixar o ambiente o melhor possível e tomar as devidas providências. Então, quando ele viu a equipe, ele já começou a desferir ali todas as ofensas, os xingamentos, que todos vocês já viram. Então, dentro dessa estrutura, a Polícia Militar também está treinada, como foi citado aí nas ocorrências que temos que treinar. Dentro dessa estrutura, eu acho que ele olhou e falou assim, eu não admito.
que alguém entre ou venha na minha casa falar o que eu tenho que fazer. Então eu acho que ali ele só expressou realmente o que ele sente dentro dele. Sim, não tenho dúvida disso. Mas o treinamento fez toda a diferença, não tenha dúvida, coronel. Não foi fácil. Eu assumo, eu admito que não foi fácil. Eu procurei trabalhar tudo aquilo que eu sei e que eu sou, porque quando a gente atende ocorrência, eu gostaria só de ressaltar um detalhe. Esse tipo de ocorrência de atendimento de violência doméstica, ela tem em todas as classes sociais. Sim. Todas, sem exceção. Só que daquela forma, daquela maneira, eu nunca presenciei. Como a senhora mesmo já citou, quase 20 anos de polícia. Quando você chega numa ocorrência, num lugar mais humilde, a violência não é contra a polícia militar, não é contra o cabo Edson. Ela se volta para dentro da própria família. Então, às vezes, o agressor, ele enxerga a gente e tem esse respeito, mesmo na periferia. Então, assim, teve um monte de questionamentos, enfim. Mas, dentro dessa estrutura, o que me trouxe o autocontrole? Saber o quanto eu sou profissional, o quanto eu me valorizo como pessoa, o quanto eu me valorizo como profissional, como pai, como esposo, como amigo. Então, aqueles insultos eu consegui aguentar. O que mais assim me chateou e me deixou muito triste foi quando começou a enxurrada de perguntas e do vídeo nas mídias sociais e eu não ter falado nada para minha família, porque eu privo a minha família disso. É o meu trabalho. Eu não levo o meu trabalho para dentro da minha casa. Esse é um cuidado que eu tenho. Então, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo e explicar para eles o que aconteceu. E eu vou falar mais do meu filho, né, o de 15 anos, Christopher. Ele tomou de uma raiva, de uma revolta, de um estado emocional. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu olhei para ele e falei, eu não te reconheço. Mas porque estava mexendo com o pai dele. Com alguém que ele ama, né? Com alguém que ele ama. Então, assim, quando ele olhou aquilo, os olhos marejados de lágrima, aquilo mexeu comigo. Só de lembrar já dá até um... Sim, com certeza. Dá até uma embargada aqui na voz, porque eu procuro privar a minha família. Antes de mais nada, eu só queria deixar bem claro que o problema não está na farda. O problema está em quem usa a farda. E eu utilizo essa farda porque eu sou um privilegiado, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Eu tenho prazer em vestir essa farda e ajudar o cidadão paulista. Porque quando eu me formei, eu prometi defender você, cidadão paulista, com sacrifício, se for, da minha própria vida. Em 15 de junho, entrevistamos o coronel Miguel Elias da Fara, que falou sobre a participação da Polícia Militar nas manifestações. E é essa a tônica da nossa Polícia Militar, né? Sabemos que a manifestação é um direito constitucional, a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas também a segurança pública faz parte desse rol de direitos constitucionais. Está lá no preâmbulo, está lá no artigo 5º, né? E isso já de muito tempo já é assim, né? Se a gente pegar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, lá já vai dizer que há necessidade de uma força pública para se garantir os direitos do cidadão. Essa força pública, que é um direito do cidadão, hoje ela é representada pelas forças de segurança do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Aqueles rol que está lá no artigo 144. Mas também nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela prevê lá o direito de liberdade. E esse direito de liberdade, ela diz que posso fazer tudo aquilo desde que não prejudique o próximo. Ela diz que o cidadão tem direito a resistir à opressão. O cidadão tem direito a manifestar seu pensamento. Aí vem a nossa Constituição, que sabiamente, né, replicou esses direitos. E a Polícia Militar trabalha com essa tônica. É importante respeitar o direito de pensamento de todos.
No dia 22 de junho, entrevistamos o coronel Marcelino Fernandes. Vou fazer uma perguntinha a respeito do que o senhor estava falando agora há pouco. Paraisópolis foi no final do ano passado e muita coisa foi escrita a respeito de Paraisópolis. Nós mesmos escrevemos muita coisa, falamos aqui no programa da Defenda. Da atuação que não existia naquela época lá, de Ministério Público, Conselho Tutelar, Prefeitura, pessoal de direitos humanos, na prevenção desse tipo de coisa. 6 meses depois, mudou alguma coisa? Esse pessoal está atuando na prevenção? Exatamente. Quando você vê uma questão como essa de Paraisópolis, a primeira coisa, né? Cadê o Conselho Tutelar? Cadê os direitos humanos? Cadê a investigação exatamente do próprio município fiscalizar os bares que vendem bebidas? Porque quando estoura, lá é a Polícia Militar. Sim. Mas e os outros órgãos? E os outros órgãos? Cadê o Conselho Tutelar para ir em cima dos pais que deixam a criança lá de 12? Eu ainda estou exagerando na idade, tem até menor, de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, frequentar um baile que se usa entorpecente, que se vende bebidas para os menores. Né? Isso é questão de direitos humanos, sim senhor. Os outros órgãos, né, não, eles deixam acontecer para falar, olha, e aí vem em cima da instituição, né? Como eu disse, é um problema social. A questão não é a música, né? Não é a questão da música, a questão é o ambiente que é o ambiente criminal. Em 13 de julho, entrevistamos o capitão Nelson Vieira. Ele contou sobre suas experiências nas missões de paz da ONU, no Timor-Leste e no Haiti. A campanha Relembrar da Defenda já veiculou 6 banners com as promessas não cumpridas do governador João Dória. O primeiro banner chamou a atenção para a promessa de reajustar salários a partir do início do governo, para que a Polícia Militar do Estado de São Paulo fosse a segunda mais bem paga do país. O segundo banner mostra o governador prometendo valorizar os policiais militares e o comando-geral da instituição. No terceiro, a primeira promessa quebrada. O então candidato João Dória garantiu mais de uma vez que o secretário da Segurança Pública seria um policial. Ele nomeou um general. É uma atividade, eu me identifiquei muito mais, na verdade, com essa atividade quando eu estava no Haiti, já no segundo semestre de missão, porque eu fui por uma sessão que tratava exatamente disso, né? E para mim o desafio, principalmente como oficial, é exatamente essa ideia, pensar a instituição, as necessidades da instituição, né? de todos os aspectos, né? E a gente acaba fazendo uma atividade, fui como tenente, eu fiz uma atividade que nem é de tenente, né? Se a gente for parar para pensar, é uma atividade aí de oficial superior, de tenente-coronel para coronel, né? Nível de gerencial e estratégico da instituição. Mas basicamente são esses 2 tipos de atividades que a ONU tem feito, a polícia da ONU tem feito. Então, tem que ficar bem claro, a gente está falando do componente policial da missão, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que você vai abordar isso depois, no nosso caminhar aqui, mas aproveitando aqui a participação do José Messias dos Santos, ele pergunta o seguinte, se existe algum curso de preparação para quem vai fazer a missão? Sim, existe. No Brasil, quem dá esse curso é uma unidade que está na estrutura organizacional do Exército, mas é uma unidade conjunta, chama-se Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, Secopab. Que você fez parte dele como instrutor? Isso, eu fui lá, fiquei em 2, 3 oportunidades, fiquei um período lá de 2 meses dando aula. Teve um oficial nosso que ficou já um bom tempo dando aula lá também. Esse centro ele foi certificado pela ONU para dar exatamente esse treinamento preparatório para policiais e para militares e até civis, porque lá tem um treinamento, por exemplo, para jornalistas em situações de conflito e de grave violência. Não necessariamente conflito só, mas situações de violência em geral. Então existe essa preparação. No nosso caso, eu fiz um treinamento, um estágio chamado EPMP, né, estágio preparatório para missões de paz, em 2010, um pouco antes de ir para o Timor. Esse estágio foi de 1 mês. Mas a ONU prevê
Porque a gente, lá no Secopab a gente aprende coisas para mais até, né? Tem a parte de condução de viaturas 4x4, deslocamento em local com campo minado, tem toda a parte teórica também de direitos humanos, estrutura da ONU, né? Papel da polícia. No dia 10 de agosto, entrevistamos a Tenente-Coronel Camila Paiva. Ela tratou aqui sobre o assédio sexual e moral. Exatamente. Isso aí é uma característica inerente à sociedade. A nossa sociedade é machista, né? Tanto é que muitas pessoas começaram a mandar para mim também postagens e publicações das médicas em que está tendo um movimento, #MedBikini, em que foi feito um estudo científico. Olha só, gente, no meio de uma pandemia, de um caos da saúde mundial, e os homens perderam o seu tempo para fazer um estudo sobre mulheres médicas que usavam biquíni e que isso fazia elas parecerem menos profissionais. Ou seja, elas não usavam biquíni para ir atender no consultório, elas não iam tirar plantão de biquíni, elas usavam biquíni na praia, no momento de lazer, no momento de descontração delas. E os homens fizeram esse estudo e falaram simplesmente que as mulheres eram antiprofissionais porque postavam foto de biquíni, enquanto os homens médicos também postam foto de sunga, também postam foto sem camisa, treinando, correndo, fazendo atividade física, e de nenhuma forma eles são vistos de maneira sexualizada ou antiprofissionais ou de uma maneira pejorativa uma foto de um homem de sunga. Então isso mostra que o machismo é uma doença que adoece em todas as áreas da sociedade. Porém, por que o militarismo chamou tanto atenção? Porque no militarismo, na maioria das instituições militares, cerca de 85% a 90% do efetivo é composto por homens. Então, assim, é potencializado esse machismo, já que ele é muito mais forte com essa quantidade de concentração de homens, né? Demos também ênfase às medidas que a Polícia Militar adotou na pandemia, entrevistando pessoas relacionadas ao assunto e exibindo diversos vídeos informativos ao público interno e externo. No dia 24, foi a vez do primeiro tenente médico Flávio Lastebassi. Ele trouxe as primeiras informações sobre o coronavírus, ainda com uma esperança de que a epidemia não chegasse aqui ao Brasil. Eu faço parte do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, sou um dos membros desse centro. Isso foi uma determinação do governo do Estado, encabeçado pela Secretaria de Saúde, associado a outras várias entidades de saúde do Estado e outras secretarias também. E por determinação da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu, junto com o capitão Roberto Marco, também do Centro Médico da Polícia Militar, somos os representantes da Secretaria de Segurança Pública dentro desse comitê, dentro desse centro. E esse centro, na verdade, ele foi criado para poder gerenciar essa crise que se avizinha e tomar as medidas preparativas para uma eventual chegada do vírus no Brasil. Então, basicamente, esse é o nosso papel dentro do centro. E no próprio Centro Médico da Polícia Militar, nós temos uma comissão formada lá para tomar as medidas necessárias para poder fazer toda a prevenção, primariamente, né, e o atendimento de eventuais casos dentro da nossa instituição, da Polícia Militar, que precisem do atendimento do Centro Médico. Basicamente, o coronavírus ele já é conhecido desde a década de 30, melhor descrito na década de 60. Então, um vírus que circula pelo mundo aí há muitos anos e já é um velho conhecido da medicina, né? Ele é um vírus que não tinha uma importância tão grande, porque causava quadros leves, principalmente de resfriado ou de sintomas gastrointestinais. E isso muda de figura por volta de 2001, quando você tem o surgimento aí da SARS, que foi uma mutação desse coronavírus, provavelmente relacionado aí a uma interação do homem com animais silvestres, já que esse vírus também ele circula entre os animais, principalmente entre os mamíferos, né? E em algum momento ele mutou e se tornou mais patogênico, né? Basicamente, tanto as epidemias do SARS e da MERS, que trouxeram essa importância maior do coronavírus no princípio dos anos 2000, eles são considerados zoonoses, né? Então foi transmitido, em algum momento, algum animal transmitiu para o homem, né? Se discute, ainda tem alguns questionamentos com relação a isso,
mas aparentemente existia, com relação à SARS, especificamente, um contato com um gato silvestre, né? E no caso da MERS, que basicamente ficou restrita ali à Península Arábica ali, também contato com dromedários, ou camelos. E nesse caso, eles são animais intermediários. Muito provavelmente esse vírus aí tem origem em vírus que circulavam entre populações de morcegos, né? Então, provavelmente em algum momento houve essa mutação desse contato do homem com animais silvestres e permitiu que o homem se infectasse. E aí passamos algum período de tempo sem uma nova emergência com relação ao coronavírus, até agora com essa nova epidemia de coronavírus. Essa nova mutação do coronavírus é um novo vírus, né, dentro dessa espécie. E essa mutação que surgiu provavelmente no mercado de animais ali, de frutos do mar, na região de Wuhan, na China, né, nessa província aí onde provavelmente essa proximidade dos animais com os homens, animais silvestres, propiciou alguma nova mutação e que acarretou nessa epidemia, por enquanto, que a gente espera que não chegue no Brasil. Mas a epidemia chegou impondo a quarentena. Em respeito aos profissionais que não podiam deixar de trabalhar, o programa da Defenda PM passou a ser realizado à distância, conforme anunciou o Coronel Ernesto. Eu sou o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e hoje, conforme anunciado na semana passada, faremos o programa num formato um pouquinho diferente. Esse formato deve durar enquanto durar também a quarentena aqui em São Paulo. Fazemos isso em respeito a vocês que não podem ficar em casa. Vocês que são profissionais da segurança, da saúde, da coleta de resíduos, da área de limpeza, caminhoneiros, frentistas, agricultores, padeiros, funcionários de farmácias e de mercados, operários, técnicos e profissionais em geral, que continuam produzindo, transportando e distribuindo os produtos e alimentos que fazem a nossa economia girar. Para vocês, nosso muito obrigado. No dia 23 de março, entrevistamos o Tenente Coronel Macera, chefe interino do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Ele nos contou como a PM estava se preparando para enfrentar a pandemia e disponibilizou vários materiais que seriam exibidos ao longo dos programas durante a pandemia. Então hoje a Polícia Militar tem esse planejamento traçado de acordo com as fases, as possíveis fases de evolução da epidemia no nosso estado e é claro, num momento como esse nós já estamos numa fase intermediária do problema. O foco da Polícia Militar passa a ser o desenvolvimento de uma espécie de uma grande missão humanitária. O policiamento que normalmente nós fazemos sofreu assim ajustes importantes. Então aquelas operações em rodovias, operações no estado todo, fechando muitas vezes a administração ou com efetivo da administração, algumas missões pontuais em áreas comerciais, em agências bancárias. Essa missão acaba sendo direcionada para um outro foco agora, que é garantir a tranquilidade das pessoas que estão em casa. Então, um reforço no policiamento nas áreas residenciais, naqueles locais de maior circulação de pessoas, como farmácias, supermercados, hospitais, também com vistas a estabelecimentos prisionais. Então, o planejamento da Polícia Militar agora prioriza esses locais em que há uma grande concentração de pessoas. A partir de amanhã, nós temos a decretação da quarentena no estado de São Paulo, decretada pelo governo do estado. E a atuação da Polícia Militar, então, passa a ser mais incisiva ainda nesses locais, pois nós esperamos uma redução significativa na quantidade de pessoas nas ruas. Como é que a Polícia Militar está preparada para justamente interferir, que eu digo, é controlar essa quarentena? No primeiro momento, o nosso foco é um foco preventivo. A Polícia Militar vem adotando ações, campanhas, a nossa área de comunicação social vem desenvolvendo material de orientação não só ao nosso público interno, não só ao nosso policial, mas também à comunidade. Em seguida, mostramos como o Hospital da Polícia Militar estava se preparando para enfrentar a pandemia. Sou Fábio Zanerato, sou o coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cruz Azul de São Paulo.
Hoje falaremos sobre as medidas tomadas pelo Hospital Cruz Azul relacionadas à pandemia do Covid-19. Nosso pronto-socorro adulto e infantil se preparou para um atendimento seguro e de qualidade aos pacientes com suspeita de Covid-19. Com fluxo de triagem diferenciado, consulta médica com isolamento, equipamento de proteção individual, sala de emergência, isolamento com antecâmera para os casos graves. As unidades de internação foram adequadas com leitos de isolamento para a internação de pacientes estáveis com diagnósticos ou suspeitos de Covid-19, para que o paciente receba um atendimento individualizado e especializado de acordo com suas necessidades. Para os pacientes graves com diagnóstico ou suspeita de Covid-19, estruturamos uma unidade de terapia intensiva específica, buscando um tratamento individualizado com equipe multiprofissional especializada de acordo com as normas de biossegurança. Então, a Central de Atendimento Covid-19 é um canal para esclarecimento de dúvidas quanto à sintomatologia e quarentena. Vamos agora aos cuidados para evitar contágio e disseminação do Covid-19. Lavar as mãos ou usar álcool em gel com frequência. Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe seus objetos pessoais. Evitar aglomerações e idas desnecessárias aos serviços de saúde. Evite o contato com os olhos, nariz ou boca sem antes higienizar as mãos. Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo bem ventilado. E não se esqueça, acompanhe as orientações do Ministério da Saúde. Divulgamos também os serviços disponibilizados aos policiais militares durante a pandemia e passamos a exibir os filmes curtos produzidos pela Polícia Militar para alertar os policiais militares da ativa e da reserva, além da população, sobre a pandemia. Todos contra o coronavírus. No dia 6 de abril, utilizamos o programa para continuar divulgando informações sobre a pandemia do coronavírus. A preocupação tratada naquela edição foi com a manutenção das atividades físicas. É isso aí, galera. Pensando na realidade atual e na sua saúde, elaboramos uma sessão de treinamento que você qualquer policial militar, pode fazer em qualquer local. Você não precisa de equipamentos especiais, nenhum local especial, tá? No conforto do seu lar você consegue realizar esses exercícios. E importante, pessoal, é escutar o seu corpo, tá? Então você se tiver muito difícil para você faça adaptações que for necessária, você aumenta o tempo de descanso. O importante é se movimentar, né? Não temos desculpa para ficar parado mais. Primeiramente, começando a movimentar nosso corpo, né? Acordando o nosso corpo com o exercício que vai vir, tá? Vamos fazer aqui uma série de alongamento dinâmico e um aquecimento, simplesmente para dizer para o nosso corpo que vai ter um treinamento, tá? Todos esses exercícios que a gente vai fazer aqui, eles podem ser executados como se fosse aqui, ó, numa sala. Você não vai precisar de um espaço muito grande, tá bom? Então, eu vou pegar meu aluno aqui, ó. Isso aqui você não é difícil, então você consegue fazer sem muito esforço, tá? Então vamos lá, primeiramente para acordar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, senhores, é
vamos rotacionar nosso braço à frente, tá? Então a gente primeiramente vai começar de uma forma mais curta e ampliando o movimento, de forma a aquecer nossas articulações. Isso, faça 10 rotações para frente e logo 10 rotações para trás. Da mesma forma, de uma forma mais curta e ampliando o movimento. Isso aí só para dizer que nosso corpo, vamos ter um treinamento, tá? Agora, senhores, vamos estender os braços à frente, manter o corpo ereto da seguinte forma, por gentileza. Abrir e fechar os braços, fazer uma adução e abdução dos nossos braços, isso. Muito bem. Mantenha o corpo parado, mantenha o tronco estabilizado e só abre e fecha também por volta de 10 vezes. Vamos aquecer nossa parte inferior do nosso corpo, tá? A gente vai fazer o quê? Vai fazer uma tração do nosso pé, tá? Vai ser um alongamento dinâmico, tá? Então o Lapa ele vai pegar a ponta do pé e tracionar e soltar, de forma dinâmica, tá? Não de forma estática. Isso, excelente. Também 5 vezes de cada lado está ótimo, tá bom? E agora ainda pensando nos membros inferiores, pessoal, vamos fazer um chute à frente, tá? Então o famoso chute à frente, vamos lá. Vamos lá, isso. Começa de uma forma mais moderada e vai aumentando a intensidade com o passar do exercício. Também umas 5, 6 vezes para cada lado é o suficiente apenas para aquecer e alongar. Isso. Agora pensando na parte posterior do nosso corpo, aqui na cadeira posterior, a gente vai fazer um exercício que chama bom dia, tá? Vamos colocar a mão atrás da cabeça, traçar os dedos atrás da cabeça, manter o corpo ereto e vamos fazer uma flexão de tronco, mantendo o corpo ereto com o olhar neutro. Começa também de uma forma mais devagar, vai progredindo, vai aumentando a intensidade, tá? A intenção nossa aqui é aquecer a parte posterior do corpo. Isso, muito bem. Você pode fazer isso de uma forma mais dinâmica, um pouco mais rápida, para aquecer um pouco melhor o seu corpo, para se preparar melhor para o exercício, tá bem? Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Divulgamos também as medidas adotadas pelo governo para diminuir o deslocamento das partes de ocorrência à delegacia de polícia e, nesse sentido, a Defenda propôs ao governo que se aplicasse de forma integral a Lei 13.827 de 2019, que trata sobre a aplicação de medidas protetivas em caso de violência doméstica. Conforme informamos no último programa, o governo de São Paulo, para minimizar o deslocamento às delegacias, que estão, em sua maioria, atendendo somente aos casos de flagrante de crimes graves, aumentou o rol de crimes que podem ser registrados pela delegacia eletrônica. Agora, a notícia mais recente é a da inclusão dos crimes de violência doméstica nesse rol de crimes que podem ser registrados eletronicamente. Essa medida é importante em razão da divulgação crescente do aumento de casos durante a quarentena. Porém, poderia ser incrementada com a lavratura do boletim de ocorrência e até mesmo com a aplicação das medidas protetivas pelo próprio policial militar que atender essa ocorrência, conforme prevê a Lei 13.827 de 2019. Afinal, se o delegado não vai tomar conhecimento dessa ocorrência logo de imediato, e sim o policial militar, acho que é mais fácil o policial militar, que tem melhores condições de avaliar a situação, tem melhores condições de enxergar a situação que está acontecendo ali e efetivamente adotar medidas protetivas, dando conhecimento, obviamente, ao Poder Judiciário no prazo estabelecido pela lei, que é de 24 horas. Cabe lembrar que a Lei 13.827 de 2019, ela foi elaborada justamente com a preocupação de proteger a vítima e seus familiares de modo ágil, eficaz e o mais desburocratizado possível. A Polícia Militar atende todos os anos cerca de 9 milhões de ocorrências e elabora cerca de 2 milhões de boletins de ocorrência. Na grande maioria dos casos, na porta de casa, no local do crime, ou seja, onde o cidadão está e quando ele mais precisa. Somente em 2019, algumas pesquisas estimam que o governo de São Paulo gastou cerca de 5 milhões de reais, e se for assim, gastará mais 5 ao longo de 2020, desnecessariamente, por conta da elaboração redundante e absolutamente desnecessária de boletins de ocorrência em delegacias eletrônicas ou físicas, em mais de 100 mil casos, em que a Polícia Militar já havia elaborado o boletim de ocorrência eletrônico. Isso sem contar aquilo que cada cidadão gastou de tempo, de dinheiro, deslocando, preenchendo formulários na internet, imprimindo, reimprimindo BOs, de modo duplicado e desnecessário.
Nesse sentido, não podemos deixar de retomar também aqui o assunto do termo circunstanciado de ocorrência, pois cada vez mais ele se mostra fundamental para a manutenção da ordem pública, ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje do Covid-19. Exibimos também um vídeo que mostrou como a PM estava se preparando na área operacional. A Polícia Militar continua nas ruas cuidando da sua segurança, atualmente adotando as medidas de precaução contra o Covid-19. Mais de 500 mil itens, entre máscaras, luvas, álcool em gel, foram distribuídos para uso dos policiais no atendimento direto à população. O comando não está medindo esforços para a aquisição de equipamentos de proteção individual. O centro médico da instituição está equipado para receber e cuidar dos casos de policiais militares que forem contaminados com o vírus. Todos os equipamentos necessários para a equipe de saúde estão à disposição em quantidade suficiente para as demandas que poderão surgir, incluindo álcool em gel, luvas, máscaras, aventais, medicamentos e outros equipamentos necessários. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. E a Polícia Militar, visando a atender a todos os públicos, elaborou um vídeo de orientação voltado ao público com deficiência auditiva. Todos contra o coronavírus. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Entrevistamos também o tenente médico Varotti, que falou como estavam os atendimentos e preparativos naquela altura da pandemia no Hospital da Polícia Militar. Olá, policial militar. Eu sou o tenente médico Varotti da Diretoria de Saúde e venho trazer para vocês as informações atuais do cenário que vivemos da pandemia do coronavírus. De fato, trata-se de uma situação de gravidade, conforme a própria determinação dos órgãos oficiais de saúde que declaram um estado emergencial de saúde. Nesse sentido, o Comando Geral da Polícia Militar implementou uma série de ações a fim de prover os meios para que o sistema de saúde possa acolher de forma ampla e de forma segura todos aqueles policiais militares que tenham ou que venham a ser acometidos por essa enfermidade. Mudanças estruturais foram realizadas no Hospital da Polícia Militar, ampliando a disponibilidade de leitos tanto na enfermaria quanto na unidade de terapia intensiva, a fim de garantir a vida e promover a saúde do policial militar. Ainda outras medidas adicionais foram adotadas, como o da orientação dos caracteres preventivos, da disponibilidade de equipamentos de proteção individual e da orientação do policial militar para a identificação dos sintomas de gravidade. A identificação dos sintomas de gravidade permitirá ao policial militar ter um diagnóstico precoce, a intervenção adequada, garantindo vida e, especialmente, promovendo saúde. A proposta é para enfrentarmos juntos esse momento de exceção, esse momento de gravidade, mantendo foco na prioridade, na preservação da segurança pública, na preservação da ordem, garantindo a segurança do policial militar em sua atividade. Trouxemos as informações sobre os preparos adotados no Hospital da Cruz Azul, que atende os familiares dos policiais militares. Sou Fábio Zanerato, sou o coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cruz Azul de São Paulo. Hoje falaremos sobre as medidas tomadas pelo Hospital Cruz Azul relacionadas à pandemia
do Covid-19. Nosso pronto-socorro adulto-infantil se preparou para um atendimento seguro e de qualidade aos pacientes com suspeita de Covid-19. Com fluxo de triagem diferenciado, consulta médica com isolamento, equipamento de proteção individual, sala de emergência, isolamento com antecâmera para os casos graves. As unidades de internação foram adequadas com leitos de isolamento para a internação de pacientes estáveis com diagnósticos ou suspeitos de Covid-19, para que o paciente receba um atendimento individualizado e especializado de acordo com suas necessidades. Para os pacientes graves com diagnóstico ou suspeita de Covid-19, estruturamos uma unidade de terapia intensiva específica, buscando um tratamento individualizado com equipe multiprofissional especializada de acordo com as normas de biossegurança. Então, a Central de Atendimento Covid-19 é um canal para esclarecimento de dúvidas quanto à sintomatologia e quarentena. Vamos agora aos cuidados para evitar contágio e disseminação do Covid-19. Lavar as mãos ou usar álcool em gel com frequência. Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe seus objetos pessoais. Evitar aglomerações e idas desnecessárias aos serviços de saúde. Evite o contato com os olhos, nariz ou boca sem antes higienizar as mãos. Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo bem ventilado. E não se esqueça, acompanhe as orientações do Ministério da Saúde. Divulgamos informações sobre como voltar a ser contribuinte da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Policial Militar, você que saiu do sistema CBPM Cruz Azul tem agora a oportunidade de retornar. O retorno propicia aos seus dependentes a assistência médico-hospitalar imprescindível ao bem-estar de sua família. Para retornar é simples, você entra no site da CBPM, clica em Assistência Médica, depois em Reinclusão Administrativa, aí você vai ler as instruções e depois clica em Mais e em Formulários. Imprima o requerimento para a inclusão administrativa e a ficha de declaração de família. Junte cópia simples de sua funcional e do documento de identidade dos dependentes. A documentação pode ser entregue pessoalmente à Caixa Beneficente, encaminhada via correio ou digitalizada e encaminhada por e-mail. Importante, a carência para a urgência ou emergência é de apenas 24 horas. Divulgamos também um vídeo sobre como o Copom se preparou para enfrentar o coronavírus. Todos contra o coronavírus. Dando continuidade à missão humanitária assumida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo nessa época de pandemia, divulgamos um vídeo preparado para estimular as crianças a realizar atividades físicas.
Norberto, professor de Educação Física. Passarei para os senhores e senhoras alguns exercícios físicos que podemos aplicar para nossas crianças dentro de nossas casas. Proteja, se necessário for, as quinas dos móveis para a proteção das crianças. Utilize sua criatividade para passar as brincadeiras. Então o exercício tem que ser feito de maneira lúdica. Policial militar, utilize sua criatividade e monte histórias. Um exemplo, aqui é um avião que está passando embaixo de uma ponte, tá? Brincadeiras podem ser movimentos naturais do corpo, tá bom? Vamos lá então, andando. Vamos lá, andando, fazendo círculo. Agora pulando, vamos lá. Isso, pulando. Vamos lá, sentado, deitado, sentado, em pé. A saúde de nossas crianças é nossa missão. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Divulgamos um vídeo da Polícia Militar com dicas voltadas aos veteranos. Todos contra o coronavírus. Veterano. Sua missão foi proteger as pessoas. Agora os cuidados devem ser para você. Evite locais com aglomeração de pessoas. Mantenha sempre a higiene das mãos com água, sabão e álcool em gel. Não compartilhe objetos pessoais. Não cumprimente pessoas com abraços, beijos e aperto de mãos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço ou lenço limpo. A prevenção é a melhor solução. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Outro vídeo voltado aos patrulheiros. Todos contra o coronavírus. Policial militar, ao ser solicitado por alguém com sintomas de contaminação, peça que a pessoa mantenha o afastamento mínimo e cubra nariz e boca com braço, pano ou usando a própria roupa. Em nenhuma situação, realize apertos de mão ou qualquer tipo de contato físico. Atenda ao solicitante sempre desembarcado da viatura, assegurando que apenas um integrante da equipe permaneça próximo à pessoa abordada e os demais, se possível, a uma distância mínima de 1,5 m. Se disponível, ofereça a máscara de proteção e após o atendimento faça a sua higienização pessoal. Ao abordar pessoas suspeitas de contaminação, utilize luvas cirúrgicas e máscaras de proteção, se disponíveis. Após a abordagem, realize sua higienização pessoal e de todo o EPI, com água e sabão ou álcool em gel. Muita atenção ao retirar luvas e máscaras contaminadas. Deposite-as em sua embalagem original e após em um saco plástico, deixando-o vedado até o seu descarte em um recipiente próprio, que deverá ser realizado em sua unidade ou em uma unidade do Corpo de Bombeiros. Não conduza pessoas suspeitas de contaminação em sua viatura. Acione uma viatura do Corpo de Bombeiros para apoio. Lembre-se sempre de utilizar seu EPI e álcool em gel com responsabilidade e parcimônia, pois hoje é material muito procurado e, portanto, de difícil reposição. A prevenção é a melhor solução. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Em 6 de julho, entrevistamos o coronel Nelson Guilharducci, superintendente da Cruz Azul, que nos contou como a Cruz Azul se preparou para a pandemia. Então nós temos uma triagem feita já no pronto-socorro. O paciente que chega com os sintomas de Covid, ele já é direcionado para uma ala específica, separado dos demais pacientes, submetido a uma entrevista, às análises,
e também dentro do hospital. Então nós criamos 2 andares de internação exclusivamente para paciente COVID, de forma que ele não se mistura com os demais pacientes, e o nosso CTI, né, normalmente a população conhece como UTI, também nós temos 2 andares de CTI exclusivamente para os pacientes COVID. E aqueles pacientes que precisam da CTI que não são COVIDs, nós criamos em um andar separado também, então os pacientes ficam isolados. Estas medidas, aliadas a um comitê de crise que se reúne diariamente com todos os envolvidos, então aí é o chefe do pronto-socorro, chefe da UTI, o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, as nossas gestoras de cada um dos ambientes. Então eles discutem aquelas medidas e acho que o grande diferencial da Cruz Azul é que nós conseguimos desenvolver protocolos de atendimento que facilitaram o trabalho. E é uma equipe que, sem qualquer vaidade, ela está disposta a rever esses protocolos. E essa revisão tem feito com que nós hoje estejamos com uma situação de internação em UTI muito mais favorável do que no início da crise. Baixou as incidências? Não. Tenham todos uma boa tarde, ótima semana e até a próxima segunda.